É muito mais comum o freio alterado do que a gente tá vendo, né? Minha língua sabe contar até 3. Então isso daqui é uma super sobrecarga. Encaixar ela direito no meu colo, eu não sei, eu não conseguia. Tô muito feliz aí com essa mudança aqui pra mim. O mundo é cheio de desafios. Oi gente, começando mais um vlog pra vocês. Esse daqui ele é diferente, ele vai ter vários dias acumulados pra vocês verem do começo ao fim do processo. Bom, a intenção aqui minha é fazer a frenectomia. O que é a frenectomia? É o cortezinho da língua presa que a gente conhece. E da onde surgiu isso, tá? Só pra vocês entenderem. A Gigi teve que fazer quando pequenininha. O dela, quem não acompanhou esse caso, que a gente tem um vídeo contando e tudo, o dela foi o seguinte: ela começou a ter atrasos do desenvolvimento com 6, 7 meses, então nem foi uma questão de amamentação, zero problemas na amamentação com ela, e a gente nem tinha noção que poderia ter alguma coisa relacionada à língua, né? Então quando ela tinha uns 6 meses mais ou menos, eu comecei a perceber que ela tava com alguns atrasos no sentido de ela não fazia o gato, ela não rolava, não fazia esfinge, ela odiava ficar de barriga pra baixo no tapetinho. E aí eu já, né, assistia várias pessoas e tal, assistia a Lígia do Desenvolve Criança, comecei a fazer o curso dela de desenvolvimento. Ali eu tive certeza que ela tava atrasada. E aí eu falei, bom, vou marcar uma consulta com uma físio, inclusive marquei aqui com a Lígia no Desenvolve Criança, pra ver o que poderia ser esse atraso dela. E aí a gente veio, eu não tinha nem ideia, assim. Eu pensei, né, vamos marcar por via das dúvidas, pode ser não ser nada. E aí ela tinha um torcicolo congênito aqui, a gente tinha muita dificuldade pra vestir roupa, ela chorava muito, ela tava sempre com o pescocinho pro lado, depois que a gente começou a analisar mesmo fotos e tudo, ela sempre tava com o pescoço pro mesmo lado. E ela não conseguia ficar de barriga pra baixo e tal, então ela falou que poderia ter alguma coisa relacionada com a língua pra gente passar na fono. Passamos na fono aqui também. E aí ela viu que a Gigi tinha o freio curto, né, a língua presa, só que não era bem aqui na frente, era um freio curto posterior, ela vai explicar melhor. Então, por isso que assim, não foi detectada na maternidade, não atrapalhava na amamentação, mas ainda assim, a língua, ela tá ligada com toda essa musculatura aqui. Então, travava o movimento, travava essa musculatura e ela ficava assim. E aí foi sugerido que a gente fizesse a frenectomia, né, tipo o cortezinho, e depois acompanhasse com físio, com fono no pós dela. E quando a gente passou na fono com a Gigi, isso é genético. Aí ela até analisou a minha do leite e falou que eu também tinha. E o que acontece? Se a gente não fizesse nada, se a gente não fizesse a frenectomia nela, ela ia se desenvolver, ela ia alcançar os marcos, ela ia engatinhar, andar, só que com atrasos e com compensações ao longo da vida. Então, uma lordose, uma escoliose, dores nas costas e tal. Então, tipo, isso ia causando outras coisas, como, por exemplo, quando você anda na rua, sei lá, você pisa num espinho no pé, você continua conseguindo andar, só que você anda torto, você anda se comprimindo, assim, você vai fazendo compensações pra conseguir fazer o que você precisa fazer. Então, a gente fez o cortezinho na língua dela, ela tinha uns 7 meses, só anestesia local, não teve que tomar sedação ainda, né, porque dependendo da idade da criança tem que tomar sedação porque tem que ficar paradinha. A gente ainda conseguiu segurar ela ali e tudo, foi super rápido, faz numa odontopediatra e já sai de lá mamando tudo. E no mesmo dia que ela fez o cortezinho na língua, ela rolou. A gente colocou ela no tapetinho de barriga pra baixo e ela rolou para um lado e ela rolou pro outro, coisa que ela nunca tinha feito. A gente falou, gente, não é coincidência, tipo assim, no mesmo dia, sabe, depois do procedimento. E depois a gente fez sessões de fono, fez sessões de físio, até ela alcançar os marcos, passar o atraso, e aí ela teve a alta das duas coisas, né? Então, ela vinha na físio pra ir alcançando os marcos e também pra destravar toda essa musculatura que já tava travada ali os 7 meses, mais o tempo da barriga, enfim. E aí melhorou, tanto é que o pescoço, a postura da Gigi melhorou. Hoje tá a 0, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça, da língua, porque eu tenho muita dor nas costas, eu tenho muita musculatura travada, agora eu tô com quase uma hérnia de disco, então assim, muitas coisas. Então, ano passado eu comecei a falar com a Lídia e com a doutora Andréia, que é a fono, sobre fazer em mim, porque
Você pode fazer depois de adulto também. Claro que assim, eu tenho 30 anos aí de compensações, então isso não vai se resolver da noite pro dia. Mas eu conversei com elas e aí a minha ideia é fazer. Eu vim hoje aqui pra passar por uma avaliação tanto de físio quanto de fono antes de fazer a frenectomia, pra gente ver quais são as minhas questões das costas, tal, se realmente tem essa questão da língua, e aí eu faria a frenectomia e depois volto tanto para fazer a físio pós, né? A fono eu vou fazer online, que tem que fazer também, não adianta também só fazer o cortezinho, a cirurgia. Procedimento, vai. E tem que fazer a físio também, porque eu tô há 30 anos com a musculatura de um jeito. E aí vamos ver se eu vou sentir melhora nas costas, na dor nas costas, até aqui, ó, no pescoço, que talvez melhore a papada. Não é o objetivo principal, obviamente, né? Estético, é mais a questão das costas. Eu tô desde o ano passado querendo fazer, desde que eu travei a coluna, ano passado, eu falei, vou fazer. E aí acabei deixando pra depois, aí esses dias eu falei, é agora, vou fazer. Então, é isso, vocês vão acompanhar eu passando nas consultas, a gente vendo essas questões, alongamento, vendo o antes e depois de alguns movimentos e até o resultado final. Se eu vou achar que fez sentido, teve diferença, valeu a pena ou não. Pra Gigi, eu não tenho dúvidas de que valeu a pena, porque ela mudou muito desde que ela fez. No mesmo dia ela teve resultados, e aí depois ela, né, com as sessões de físio, ela foi alcançando os marcos muito rápido, assim, entrando muito rápido ali na linha certa de desenvolvimento, e parou de reclamar pra vestir roupa, de esticar o braço, coisa que antes ela tinha dor e a gente nem imaginava que era dor, a gente achava só que, não gosta dessa posição, mas estava ligado com essa musculatura travada, esse torcicolo que ela tinha. Então, se vocês têm criança pequena, tem alguma dúvida, seja em relação à amamentação ou ao desenvolvimento, vai atrás, vai numa fono, vai numa físio. É melhor pecar por excesso e não ser nada, do que você não ir atrás e depois isso lá na frente virar alguma coisa, tipo, complicar mais, sabe? Vai atrás. A gente desconfiou. Aí quando eu desconfiei, eu fiquei assim, não sabia o que poderia ser, mas eu desconfiei que tinha alguma coisa errada e preferi, tipo assim, vamos, vai que não é nada, né? Mas pelo menos ela vai dar umas dicas do que fazer. E aí a gente descobriu essas questões e melhorou muito no desenvolvimento da Gigi, fez muita diferença. Então, vamos lá. Faz isso pro adulto, qual que é o cenário que a gente tem? A gente já tem uma composição física, você já tem um vício postural, um jeito que você dorme, um jeito que você anda, um jeito que você mastiga. Então a gente já cronificou essas alterações. Então quando a gente pensa em fazer a reabilitação pós-frenectomia de um adulto, a gente não faz na mesma frequência que a gente faz de criança. Então não tem por que eu falar pra vocês que tem que vir toda semana fazer uma intervenção. Mas a gente age muito mais em equipe multi. Então, por exemplo, hoje você faz atividade física. E o que você faz de atividade física? Musculação? Pilates, musculação e corrida. Então, muito provavelmente, esses profissionais que estão te atendendo nessas áreas, eles já sabem na musculação que músculo você tem que fortalecer, na corrida, qual que é teu ponto fraco ali na corrida de pisada, etc e tal. E eles já dão essas coordenadas para você ir se organizando nessa área. Eu vou te explicar depois, mas é como se a gente fosse abrir uma grande caixa d'água aí na sua cabeça que fosse irrigar todas as partes que não recebem sangue, fluido, enfim, do corpo. E aí você sai daqui e segue tratando, fazendo a tua rotina, seu pilates, sua corrida e tudo. E aí você vai ter um melhor rendimento ali. Sim. E aí o seu retorno comigo na reabilitação é algo de 2 em 2 meses, e a gente vai espaçando cada vez mais, entendeu? Então não é que nem a Gigi que você vai precisar vir e ficar sendo mexida toda semana. E isso é super bom, porque não interfere na tua rotina, entendeu? Do nada travou minha coluna, assim, eu não conseguia andar, travou, não conseguia fazer nada. Aí tomei remédio, tomei isso, tomei até, achava que era o ciático, porque na gravidez eu tive, né, muita dor no ciático. Tomei injeção, tomei isso, nada melhorou. Aí passei que no pronto-socorro só me deram medicação, né? Não me deram nada. Aí falei com um ortopedista, ele pediu a tomografia, e aí na tomografia saiu lá, protusão na lombar e tal. Aí ele falou, você sabe o nível que era? Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do?
couldn't O stand. que acontece assim, a criança que tem a anquiloglossia, que tem o desvio ali da movimentação da língua, ela normalmente é uma respiradora oral. Então ela dorme de boquinha aberta, né? Ela mastiga com aquela entrada de ar que a gente sabe. E isso faz com que as carnes esponjosas ali dela vão crescendo e vão mudando de formato e tudo, e elas sejam crianças que têm aumento de adenoide e que muitas vezes são encaminhadas para cirurgia. Então elas são crianças, inclusive, que tem o que a gente chama de IVAS, que é infecção de via aérea superior de repetição. Então eu tinha dificuldade de fazer esses movimentos que são pra trás, assim, né? Então tem que fazer o cambrê aqui, ó, eu ficava, é tudo, assim. Então, a gente tem um movimento, você lembra que a gente fazia com a Gigi do GUP, de deitar a criança e abrir isso daqui? Que é um movimento que essas crianças com freio alterado têm de maior impacto. Por quê? Quando a gente tem uma retração da língua, a gente tem a retração da mandíbula, que é por isso que a gente faz a papada, e a retração do hioide, que é esse osso que a gente tem aqui na garganta, né? E com essa retração toda, a gente faz uma tensão anterior. É por isso que esses bebês que a gente atende aqui, eles são todos com o pescocinho curto. Então essa dificuldade que você tem, que você tinha, sempre foi a questão de você fazer essa abertura aqui. Essa tensão aqui, cérvico-braquial que a gente tem, é uma coisa assim, ó. É como se o tempo todo a gente estivesse nesse sinal. E quando você tem um corpo que você sobrecarrega pescoço e ombro, você não tem como isentar o que vem abaixo disso. Então é escápula, é lombar, é exatamente onde você sente. Por isso que o tempo todo quem está recebendo ali muito incentivo de comando mesmo, de contração, é o teu trapézio. E é sempre do lado direito. Aí eu penso, nossa, agora eu escrevia do lado direito. Tudo mexe mais desse lado e esse lado fica mais travado. Muito provavelmente você teve um torcicolo não tratado, né? Então a gente tem até documento científico já que mostra que escoliose e todas essas alterações de desvio de eixo, elas vêm de torcicolos não tratados. Então quando a gente fala da necessidade de tratar como foi feito com a Gigi, da gente intervir na criança cedo, é exatamente pra gente construir um outro perfil de adulto, sabe? E falar de movimento, assim, que eu tenho dificuldade na musculação. Esse movimento aqui, ó, levantar peso lateral. Eu não consigo fazer muito tempo com o braço esticado, eu tenho que fazer aqui, ó. Falar, não sei, começa a... Você acaba usando outro músculo pra fazer a função da escala. Miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. Você tá vendo esse pico aqui amarelo? Sim. Então isso daqui é uma super sobrecarga, tá? E aqui a gente tem um outro pico. Então o seu corpo tá trabalhando dessa forma. Olha o quanto você traz de peso para esse dedão direito. Ó, você vê até no jeito que você pisa. Então o seu dedão direito recebe uma super força. Não tem como no dia a dia, numa função que a gente usa tanto que é o andar, isso não tá impactando no resto. Entendeu? Então essa é a documentação do seu pré aqui. Yeah, always something in the air. Inexplicable. Muito bom vocês. Pra próxima. Vamos lá, encarar, né? E depois, na próxima vez, por favor, você traga a Dona Giovana, que a gente tem saudade dela. Nossa, ela tá uma nostalgia, né? Bora lá, porque demora, avaliação de adulto demora. Aí também, a gente ficou falando de várias coisas, histórias. Eu vou fazer com você, é um questionário longo, tá? Assim, mas a gente faz rapidinho. Esse ossinho aqui, ó, que é o septo, chama vômer, tá? O que a gente tem visto é que este osso, na pessoa que é respirador oral, ele desce e aí ele dá o desvio de septo. Se você passar a sua língua no seu, você sente uma alongadinha. É ele. Eu lembro quando você falou, quando a gente fez da Gigi, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu vou te mostrar o negócio do meu desvio. Ele falou, como você respira? O nariz é torto por dentro. E por fora, graças a Deus, não é, né? Por fora você nem então, isso que a gente tá vendo aqui é o vômer. Então, o que eu tenho dito é assim, ó, porque o que a gente vê? Nossa, mas é muito comum ter o desvio de septo. Realmente, é muito comum ter o desvio de septo. Porém, é muito mais comum o freio alterado do que a gente tá vendo, né?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faz de volta, de dezembro para janeiro. Dezembro, novembro... Agora tem que pensar, hein? Mas é isso que eu quero. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro. Pensar. A gente tem que pensar. Você joga um tiquinho de mandíbula. A gente não vê, né? Bom, agora, o que eu quero... vamos ficar em pé? Em pé. O que eu quero uma foto dela de frente. Isso. Pra aparecer mais. Incline a cabeça para um lado, incline a cabeça para o outro. O máximo que você consegue. Isso. Isso. Agora, girar a cabeça. Isso, para o outro lado. Ótimo. Estralou tudo. Estrala tudo. Agora, eu quero que você abra a boca rapidamente e feche devagar. E ao contrário agora. Abre devagar e fecha rapidamente. Fabi, o máximo de abertura agora que você consegue de boca. Tá. Agora, boca bem aberta, língua bem pra fora. Ai, estralou. Estralou, mandíbula do lado esquerdo. Né? Agora, tentando a língua vir reta. Mais isso, mais um pouquinho. Abre mais a boca. Fecha a boca. Fecha a boca, né? Tá. Agora a língua vai varrer o assoalho. Então, põe a língua aqui e leva lá pra trás. Mas põe pra fora? Não, dentro da boca. No dente e leva lá pra trás. O máximo de abertura de boca que você conseguir. Minha língua sabe contar até 3. Hã? A minha língua sabe contar até 3. Abre aqui, ó. Põe a língua aqui no meu dedo. Põe a língua, pode soltar a língua aqui no meu dedo. Comer como você tá acostumada, você só vai ser olhada comendo. Ele é amargo. Ele é amargo? Só em cima. Acho que é cacau, né? Mandou pros dois lados. Se isso é normal, eu não sei, mas você mandou pros dois lados. Vou ficar reparando. Eu quero que você repare e me fale, tá? Ai, tô falando, mas tô falando meio estranho e com um pouco de dor. Mas estamos indo pra físio hoje e a Gigi vai junto, porque a mesma físio e a fono que eu tô fazendo foi quem fez a Gigi quando ela, lá atrás, quando ela era bebê. Eu vou aproveitar pra levar a Gigi pra elas verem como ela tá. Só... não tem nada, né, Gigi? É só pra matar a saudade. Aí ela tá indo junto. Mas eu tô falando meio estranho a língua. É por causa de dor, na verdade, que eu tô falando assim, pra não ficar mexendo muito. Fazer nada? Será que é outra? Dolorida ainda. Deixa eu dar uma olhada lá, vai que é outra. Se você achar alguma coisa que você quiser, se quiser levar lá pra sala, você pode pegar, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Você pode brincar aqui, tá bom? Olha as bonequinhas ali, Gigi. Fá, foi ontem? Terça.
Então a gente tinha aqui uma descarga de peso nos dois calcâneos, que é o que a gente espera, tá? Mas com um desequilíbrio muito grande, ó. Então tinha muita descarga aqui, ó, 45% do seu peso aqui. E do outro lado, a gente tinha uma sobrecarga no calcâneo. Quando a gente olhava aqui, a gente via um pico aqui e um pico aqui, tá? Então isso mostra um eixo assim, ó. Tá? É um eixo que tá desviado aqui. Quando a gente vem para sua descarga de hoje, o que que ela mostra? Ela mostra que é como se a gente tivesse pego todo o seu sistema e tivesse chacoalhado ele e ele teve que buscar um novo equilíbrio. Então ele passou da parte de trás para a parte da frente. Você vai ver aqui que ele, ó, ele deslocou todinho para a parte da frente. E agora você tem um eixo que tá lado a lado. Então antes ele tava fazendo assim, né? Ele fazia isso aqui. E agora ele tá lado a lado, só que ele tá encontrando esse caminho. Então esses 2x a gente vai ter que descer ele pra cá, tá? Ó, aqui a gente já tem uma descarga maior que no quadrante de cima, e aqui não, aqui ainda tá invertido, então a gente vai ter que descer. Tem um pouquinho de sobrecarga no dedão, mas assim, é impressionante como com a correção cirúrgica, o que você fez? Você jogou teu balanço para outro lugar. É basicamente você imaginar que agora, ao invés de você estar assim, o seu corpo ele fez isso, ó, ele tá tipo buscando o eixo dele nesse meio de caminho, entendeu? Ó, essa sequência que eu vou fazer é uma sequência de 26 movimentos. A gente leva aí uma média de 6 a 8 minutos, é bem tranquilo. Desce só um pouquinho. É importante você deixar o corpo bem relaxado. O que eu vou fazer? Imagina que a gente tem uma artéria vertebral que muitas vezes ela tem alguma trava, ou por conta do jeito que a gente mastiga, ou que a gente fala, tudo que o sangue não desce como ele deveria. Imagina uma grande caixa d'água, ele não vai como ele deveria para todos os lugares. Então, o sangue, ele é vida, né? Então, onde ele não chega, a gente não tem um bom músculo, uma boa articulação. Então, por exemplo, para corrida vai te ajudar muito isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa sequência que vai desbloquear essa caixa d'água, e aí a gente tem essa irrigação aí bem simultânea. Então, daqui para os 2 próximos meses, você vai sentir esse efeito. Você não precisa voltar aqui, esses 2 meses vão te trazer bastante esse efeito de novos músculos e novos movimentos aí sendo lubrificados, entendeu? Às vezes você sente um pouquinho de sono, mas é bem sutil, tá bom? Deixa bem mole, vou girar para um lado e pro outro. Se você sentir dor, você me avisa. Algum lugar doeu? Não. Nossa, acho que eu nunca fui mais. Ó, nunca. Olha isso aqui. Voltou pra trás, né? Voltou pra trás, que é o que a gente queria, só que agora alinhado um ao lado do outro, tá? Então, o seu corpo, ele dá um jeito, é muito inteligente o nosso corpo, é um sistema muito harmonioso, assim. Então, quando a gente tira qualquer interferência de tensão, você tira o que desviava teu eixo, aí esse eixo ficou muito tempo fazendo a tua irrigação sanguínea funcionar de um jeito, aí a gente coloca tudo isso no lugar de novo. Isso aqui não tem como não se encontrar. E esse é o agora, né? Depois da sessão e da frenectomia. É lógico que não tem como a gente olhar e falar, nossa, uma coisa gritante e tal. Mas, por exemplo, um sinal que a gente sempre avalia a postura, a altura das mãos. Olha a altura da sua mão, como ela era desigual e como a gente iguala a altura da mão, tá vendo? Ó. Isso significa o quê? Que você tinha uma elevação de um lado, uma retração do outro. Então é muito desigual. Mas a gente vê o ajuste da base também. Então um pé que tinha que ficar mais aberto, com a base mais abertinha, você já alinha isso. Olha aqui como você veio pra frente. Quer ver? Olha como o seu corpo fez assim. Você se joga pra frente. Então, isso aqui não é como você vai ficar. Isso aqui é o buscando o equilíbrio, porque esse seu posicionamento aqui, ele já não existe porque ele era em cima de uma estrutura anatômica. Então aqui é como se a gente tivesse soltado esse elástico no seu eixo e tivesse falado assim, olha, agora você tem que
buscar um novo eixo, aí você se joga pra frente buscando esse eixo, mas agora você vai fazer isso daqui de novo. Hoje completa 1 semana que eu fiz a frenectomia. Então vamos lá. Você filmou, amor, alguma coisa no dia da frenectomia? Não filmou nada? Não. Nada? Não, só tirei foto. Ah, não sabia que era pra filmar. Eu te falei que era pra filmar antes de começar. Bom, então não temos nada do... Temos imagens. Temos fotos só. Bom, o que acontece? Fui lá fazer a frenectomia, então vocês viram aí todo o pré, né? Passei na físio, passei na fono, fiz todo o pré pra gente ver como que tava o corpo, o alinhamento e tudo mais. Depois disso, eu fiz a frenectomia, depois eu já fiz aquela consulta que vocês viram aí, 2 dias depois eu fui na físio e a gente já viu diferenças na distribuição do peso do corpo, entre outras coisas. E hoje é a minha primeira sessão de fono, 1 semana depois. Então, vamos lá. O procedimento em si é um pouco chatinho, é um pouco dolorido. Eu, principalmente, que sou apavorada com dentista, tenho um certo pânico de dentista, eu fico toda tipo, ai meu Deus, o que? Já fui morrendo de medo. Mas você passa um anestésico local embaixo da língua e depois toma anestesia. A anestesia que é a parte mais chatinha, né? Beleza, depois da anestesia dada, levanta a língua e faz o corte com um laser, que nem sangra, então já corta e cicatriza. É super rápido o procedimento. Se você não for que nem eu, que fica pedindo pra parar 1000 vezes pra respirar. Mas, em teoria, é super rápido o procedimento e tudo mais. E o pós disso? No primeiro dia, ficar algumas horinhas sem falar por conta da anestesia. Então, senão você pode acabar mordendo a sua língua sem perceber. A Luana achou ótimo. Eu fiquei umas 4 horas, mais ou menos, porque eu tomei bastante anestesia. E aí, fora isso, não pode comer comida quente e nem comida ácida, que é como se eu tivesse com uma grande afta embaixo da língua, por uns 3 dias. E atividade física também. E toma remédio pra dor. Então, comecei tomando remédio pra dor e aí você vai diminuindo. Conforme você não tá mais sentindo dor, você vai diminuindo. Eu fui espaçando mais os horários até parar. No primeiro dia eu tomei mais, né? Não no dia que fez, no dia seguinte eu tomei, tô certinho de 3 em 3 horas. Aí já no segundo dia eu já diminuí, já espacei mais. No terceiro dia eu praticamente já nem tomei mais. Mas ainda assim, fica um pouco doloridinho pra falar e pra comer, né, por alguns dias. Então agora já não dói mais pra falar nem pra comer, mas eu ainda sinto uma dorzinha pra pôr a língua muito pra fora ou pra fazer a língua assim pra dentro ou até pra lamber aqui em volta dos dentes, sabe? Quando você vai dar aquela, assim, ó, essa limpada. Aqui eu sinto pegar embaixo da língua. Fora isso, normal. Nos primeiros dias eu senti a minha fala estranha, principalmente palavras com S. Eu sentia, acho que até por conta da dor, você acaba segurando um pouco a língua na hora de falar, movimentando menos. Agora eu já tô movimentando, falando normal. Ainda sinto alguma coisinha aqui e outra ali, foi isso que eu conversei na fono também. E bom, agora começa o processo de fono. A físio é uma vez a cada 2 meses só, que é mais pra fazer aquele realinhamento. E a fono é uma vez por semana, mas eu faço todos os dias os exercícios. Então são vários exercícios que eu vou praticar pra dar essa mobilidade. É tipo uma ginástica pra língua, entendeu? Pra fortalecer o músculo da língua. Então vou fazer agora, vamos ver como vai ser. Mas o que eu já senti de diferença, que eu posso falar pra vocês, desde o dia que eu fiz a frenectomia. Então no dia mesmo que eu fiz, tem a minha foto do antes e do depois desse movimento aqui de cabeça. Então, antes de fazer o procedimento e logo após fazer o procedimento. Então, já dá pra ver aí a diferença de como eu consigo esticar muito mais, porque eu não sinto essa... não tô fazendo direito aqui porque eu tô segurando a câmera, mas eu não sinto esse aqui prendendo, eu sentia puxar aqui nessa parte. Então, dá pra ver direitinho nessa foto antes e depois. E um movimento que eu sempre falei que eu tive muita dificuldade de fazer no balé, que é o cambré, né? Não ia, eu tinha muita dificuldade, não ia. Eu também fiz a foto antes e depois de fazer o procedimento, só pra vocês terem uma noção de quanto eu já senti de diferença disso daí. Isso foi na hora, isso foi logo após. Passado o tempo, o que eu senti, né? Não tô sentindo mais uma dorzinha que eu sempre tive aqui do lado direito, embaixo da escápula, do lado da asinha aqui das costas. Eu sempre tive uma dor crônica ali, ó, insistente. Então não tô sentindo essa dor. E tá sendo mais fácil carregar a Gigi no colo pra mim. Então, assim, eu ficava 5 minutos com ela no colo, eu já ficava, nossa, com dor, tudo isso aqui dolorido, não tinha um encaixe, eu não conseguia encaixar ela direito no meu colo, eu não sei, eu não conseguia. E pra mim sempre foi, ela tá ficando pesada, ela tá ficando pesada. Mas aí agora,
pós a frenectomia e o realinhamento e tudo, eu sinto que eu consigo ficar com ela no colo por mais tempo, mais tranquila, e até quando eu faço ela dormir no meu colo, parece que encaixa melhor a posição dela no meu colo. Então, assim, eu senti melhoras. Então, porque eu estava querendo, que era a questão da dor nas costas, principal, né, minha principal queixa, foi o porquê eu busquei fazer a frenectomia, eu já tô sentindo diferença. Porque se fosse só pela língua em si, pela fala, nunca tive dificuldade de fala nem nada. Era mais pela questão da dor nas costas. Então eu já estou sentindo diferença. Inclusive vou fazer hoje massagem, drenagem, primeira vez depois que eu fiz a frenectomia. E a minha amiga, né, que faz a minha massagem há anos, sempre falou, nossa, Fabi, você é muito tensa nessa região. Quero ver hoje se ela vai sentir alguma diferença. O mundo é cheio de desafios. Algumas vezes pode parecer que eles são grandes demais, difíceis demais, mas é aí que a verdadeira força de uma garota aparece. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é seguir em frente, mesmo quando o medo está lá. O mundo é cheio de desafios. O mundo é cheio de desafios. Algumas vezes pode parecer que eles são grandes demais, difíceis demais. Difícil? Olha eu fazendo meus exercícios de fono aqui, ó. Parece fácil, mas é difícil. E tem esse aqui também, ó. Isso é mais difícil ainda. Ó, a língua não quer subir. Já teve o da rolha também, ó. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu fui na minha drenagem, que eu sempre faço, e eu faço há anos com essa mesma amiga, muitos anos. Eu deitei e tal, ela tava de barriga pra baixo, ela tava fazendo massagem nas minhas costas, e eu falei, e aí, percebeu alguma diferença, né? Tinha falado pra ela que eu tinha feito tudo. Ela, nossa, primeira vez que você não tá torta na maca. Eu falei, como assim torta? Ela falou que sempre que eu tava deitada de barriga pra baixo, esse lado aqui, ó, o ombro, escápula do lado direito, ficava saltado, ficava mais alto do que o outro. E ela falou, a primeira vez que você tá alinhada, que você não tá com um lado mais alto do que o outro. E aí, fora isso, massageando também. Ela falou, não tá tão duro como sempre foi. Tipo assim, não tá tão tenso, né? Essa região aqui não tá tão tensa. Então, já sentimos diferença. E hoje eu fui treinar braços e eu senti diferença também. Na hora de fazer o movimento, eu senti que eu tava fazendo, tipo assim, esticando os dois lados por igual. Não sei explicar, mas eu sentia que tinha um certo desequilíbrio. Claro que a gente tem um lado sempre mais forte que o outro e tudo, mas era além da força, era meio que de encaixe, assim. E hoje eu senti um pouco mais de facilidade de empurrar os dois lados. Gente, passaram-se mais alguns dias. Minha língua já tá zero, ó. Dói só em um movimentinho aqui, ó, pra fora, mas já consigo fazer, tô fazendo a fono bonitinha todos os dias. Não tô mais falando estranho com a letra S, que tava estranha e tal, já voltou tudo normal. Então, assim, eu nem lembro o que eu fiz mais. Só quando eu vou fazer alguns exercícios, principalmente quando eu vou pôr essa língua muito pra fora, que aí eu sinto dar uma repuxadinha. E os exercícios de fono, só. De resto, eu nem lembro mesmo, assim, tá bem normal. E o que eu ia falar pra vocês? Outras coisas que eu também senti de melhora, tá? Eu estou sentindo, pode ser impressão minha, mas a Bru que trabalha comigo, eu comentei com ela, ela também me fotografa, me filma, também tá sentindo. Eu tô sentindo que aqui, ó, o contorno do meu rosto tá ficando mais definido, que a minha papada tá menos tá mais marcado o formato do rosto, né? Então tá com menos papada, ó. Não sei, gente. É uma coisa que, assim, ai, com certeza por conta disso vai resolver, vai melhorar a papada? Não necessariamente, mas é uma coisa que influencia, né, a língua, essa língua com o freio alterado, porque você não fica com a língua no céu da boca, então você não levanta aqui, né, e a musculatura. E agora também fazendo os exercícios de fono, eu tô fortalecendo a musculatura, então, querendo ou não, tá fazendo exercício pra essa região. Eu tô achando, ó, o meu rosto com um formato muito mais marcado.
A minha visão, que me vejo todos os dias e tal. São coisas sutis, assim, não é uma coisa drástica de diferença, mas eu estou sentindo essa diferença. E outra diferença que eu tô sentindo, né, que eu falei que tá mais fácil de carregar a Gigi no colo, mas vocês não estão entendendo, gente. Eu não conseguia ficar 5 minutos com ela no colo, que doía muito as minhas costas. Doía tanto essa parte de cima aqui da escápula, mas também a lombar ali, onde eu tenho a protusão, quase hérnia, né? E aí, eu tô conseguindo ficar com ela no colo, fazer ela dormir, secar o cabelo dela com ela no colo de pé, coisa que eu não conseguia fazer. E agora eu tô conseguindo fazer. Tô conseguindo fazer ela dormir no meu colinho de pé, coisas que eu não conseguia fazer, gente. Eu não conseguia, doía demais. E aí eu falava, ah, é porque tá muito pesada, eu sou fraca, não aguento carregar o peso. E não, tipo assim, ela tem 12 quilos. Né? Ela é tão pesada assim. E eu não conseguia porque minhas costas doíam demais. E eu já tô sentindo essa diferença. Tô sentindo essa melhora. Então, fiquei muito feliz aí com essa mudança que pra mim, né? Poder carregar minha filha no colo, fazer minha filha dormir no meu colo é muito importante. Então, fiquei muito feliz. E essa mudança aqui que talvez seja um brinde, né? Junto com os exercícios da fono. Eu vou continuar fazendo esses exercícios pro resto da minha vida. Sempre fortalecendo aqui. Eu fiquei feliz. Bom, gente, aí pra finalizar esse vídeo aqui, então foi alguns dias passados, né, até rolar todo esse processo. Então, primeiro eu passei na fono, na físio, a gente fez todas as análises pré ali, e aí sim fui na dentista, fiz a frenectomia, voltei na físio, fiz aquele realinhamento, e aí agora eu tô fazendo sessões de fono online. Na verdade, uma vez por semana com a fono online, mas todos os dias fazendo os exercícios, né? E agora é isso, é só meio que fazer essa reabilitação aí, mas eu já sinto diferença. De imediato eu já senti diferença. E aí vocês viram as fotos de antes e depois, então, desse movimento de pescoço. Tem o antes e depois aí pra vocês acompanharem. E também de outras coisas. Então, até de carregar a Gigi no colo, pra mim, não tá doendo. Eu sempre tinha uma dorzinha embaixo da escápula, não tá doendo. Tá mais fácil, parece que o encaixe tá melhor. Até pra fazer alguns exercícios, hoje eu fiz academia, musculação, senti que tá diferente, que, enfim, né, comentei. Mas principalmente a minha maior queixa era a dor, e eu tô sentindo diferença. Até a moça que faz massagem em mim já viu diferença. E agora eu vou começar a perceber diferença ao longo do tempo, né? Então, conforme eu for fazendo outras coisas que talvez eu tinha certa dificuldade, que talvez eu nem lembre, que eu nem perceba, né? Porque, sei lá, automático, pode ser que eu vá sentindo essas melhoras. Mas o principal, no meu caso, a minha queixa, que foi porque eu busquei fazer a frenectomia, era a dor, tanto aqui de torcicolo, aqui né, desse trapézio, quanto essa dor da escápula. E isso melhorou muito. Não posso falar assim, 100% sumiu. Mas assim, eu sinto, dependendo do que nem ontem eu fiquei o dia inteiro aqui, ó, escrevendo com a mão. Aí no final do dia eu senti um pouquinho, mas logo passou. E normalmente ficava dolorido mesmo, assim, parecia que ficava um ponto ali me apertando. Então eu já senti muita diferença e eu gostei bastante do resultado, né? Claro que não é todo mundo que tem o freio alterado, não é todo mundo que precisa fazer uma frenectomia, não. Cada caso é um caso, e eu já tava sabendo disso desde que a gente fez a frenectomia da Gigi, e fiquei com isso em mente, do tipo, será que eu faço? Será que precisa? Só que essas dores nas costas têm me incomodado muito. Eu chego a ter até uma protusão na lombar, quase uma hérnia de disco. Então, assim, eu tenho muitas queixas de dores nas costas, sendo que não faz o menor sentido, sabe? Eu sempre fui uma pessoa super ativa, faço atividade física, tudo, mas sempre tive lordose, escoliose, várias questões na coluna. Então, recentemente, por isso que eu falei, não, vou atrás. O máximo que vai acontecer é que eu não vou sentir diferença nenhuma, sabe? Foi esse meu pensamento. Mas como eu tinha o caso da Gigi, que a gente viu no dia que fez a frenectomia dela, a gente viu ela rolar pela primeira vez, ela não rolava ainda. Tava com atraso no desenvolvimento dela. E aí no dia que fez a frenectomia, ela rolou. E aí ela se desenvolveu super rápido até alcançar ali os marcos certos da linha do desenvolvimento. Então ali eu falei, cara, tem ligação. Ela tinha essa postura aqui, ó, assim, ó, muito fechada, muito travada. Depois ela alongou. Tem uma postura, né, já como se tivesse destravado mesmo aqui. Então a gente sentiu muito essa diferença nela na época. Então não tinha por que eu não tentar experimentar fazer isso em mim, já que eu tinha essa queixa muito forte da coluna.
Então eu gostei, não é o que eu falei, não é pra todo mundo, cada caso é um caso, mas se você tem alguma questão relacionada a dores nas costas, né, lordose, escoliose, se alguém já te falou que você tem um freio alterado, ou se você tem algumas questões também com a fala, com a língua presa, não sei o que, vai atrás. Uma fono, uma físio. Eu fiz com a doutora Andréia, que é a fono, e com a Lígia, doutora Lígia, que é a físio, que são lá do Desenvolve Criança, né? O foco delas é voltado a crianças, né? Então, para essa fase da linha de desenvolvimento e tudo. Mas elas têm atendido casos de adultos também, que às vezes a pessoa vai levar igual eu. Leva a filha, descobre que também tem e também quer fazer o tratamento, então elas fazem também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu já ia fazer mesmo a frenectomia, já era uma coisa que eu tava desde o ano passado falando com elas sobre fazer, e aí eu falei, já que eu vou fazer, e é uma coisa tão diferente de ser falada e mostrada, você vê pouco sobre esse assunto, porque é uma coisa mais nova, mais recente mesmo, né? E eu falei, vou fazer esse vídeo mostrando as etapas, explicando um pouquinho de como funciona, só pra vocês entenderem. Agora já passou mais de uma semana, não sinto mais dor na língua, nada, só um pouco ainda de dificuldade de alguns movimentos, assim, ó, de pôr muito pra fora, muito pra cima, porque eu ainda sinto repuxar, o que é normal, porque depois de uma semana dá uma puxada um pouco mais forte, dá uma repuxada, né? E é por isso que é importante ficar fazendo os exercícios de fono pra fortalecer a musculatura. E aí depois volta a vida normal, e aqui embaixo ficou tipo como se fosse uma afta, e agora já tá quase zero, tá quase sumindo. Só não vou mostrar porque tem gente que vai ter aflição, às vezes é um pouco feinho como fica esse freio ali, mas já tá bem melhor. Eu vou coloquei acho que já pra vocês como era o meu freio, e vou ver se já tá, se eu tiver uma foto dele ainda mais cicatrizado, não tão com uma cara de afta, eu coloco o antes e depois do freio também. Mas pra mim o principal foi a diferença de postura, de coluna. Outra coisa que eu tinha, quando eu ficava muito tempo sentada no carro, dependendo se eu tava no banco do passageiro ou no banco do motorista, eu tinha que ficar com o corpo meio que inclinado pra um lado, assim, pra compensar alguma coisa, porque senão eu ficava com uma dor nas costas. E eu não tô sentindo isso também. Aí eu tô assim, não sei se é recente, mas não tô sentindo. Então, cada dia eu percebo alguma diferença de alguma coisinha, assim, sabe? Algumas melhoras. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau! Se ficar alguma dúvida, depois a gente pode fazer um vídeo abrir uma caixinha de perguntas e fazer um vídeo respondendo essas dúvidas com a ajuda da fono e da físio.